Bom dia pessoal, hoje a gente vai analisar a PetroRio, a Prio 3, né, sob o ponto de vista dos demonstrativos financeiros, né, e tentar entender um pouco o que aconteceu no mundo fático para ter alterado os demonstrativos financeiros, né. Aqui tem vários gráficos de diversos demonstrativos que eu elaborei. Eu não vou passar todos os gráficos e também não vou passar conta por conta, porque se eu fizesse isso eu demoraria horas. E eu não quero que o vídeo fique tão longo, especialmente esse que é o primeiro. Então, aqui vamos começar pelo balanço patrimonial da empresa. Esse gráfico aqui ele mostra a evolução dos ativos e a evolução dos passivos da empresa, né? É importante a gente contextualizar que a PetroRio ela iniciou suas atividades como HRT, uma antiga gestão da empresa que começou explorando o petróleo na Namíbia e quase quebrou. E a gente vai ver isso aqui nos demonstrativos da empresa. Você vê aqui que tem um horizonte aqui a partir do terceiro trimestre de 2012, né? Esses gráficos aqui eles são trimestrais, depois a gente vai ver os anualizados. Mas a partir de 2012, você vê que a empresa ela tinha elevados ativos, né, aqui, principalmente ativos intangíveis, que eu vou mostrar aqui com o mouse, que é esse azulzinho escuro, né, que provavelmente era derivado do que ela tinha de permissão para exploração lá na Namíbia, né, ou outros poços de petróleo. Você vê que esses ativos, assim como o ativo total, ele foi caindo até 2015, que foi quando a empresa quase quebrou e trocou a gestão, né? Do ponto de vista dos passivos, isso se refletiu no patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido consolidado. E a gente vai ver depois que isso foi principalmente em virtude de grandes prejuízos acumulados que a empresa suportou até 2015, que inclusive até hoje ainda tem registro, e esse é um dos motivos que a empresa não paga dividendos ainda, né? Pela legislação, se a empresa tem prejuízos acumulados no balanço, ela não é obrigada a pagar dividendos até zerar esse montante, mas a gente vai chegar lá. Não vamos pular etapas. Aqui nesse gráfico eu vou mostrar com o mouse aqui para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é que a partir aqui de 2019, a empresa começou uma grande expansão da sua capacidade operacional, né? Se você pegar aqui, principalmente a conta aqui do imobilizado, a partir de 2019, ela aumentou muito. E também o intangível ela aumentou, né? Nesse ano houve grande expansão, né, da capacidade operacional da empresa, inclusive com a aquisição de novos campos de exploração do petróleo, né, o FRAD. A empresa comprou 30% desse campo, aumento no campo Polvo também. Do ponto de vista do passivo, você vê que o endividamento dela aumentou bastante em 2019, né? A gente vai ver que isso reflete principalmente na conta de empréstimos e financiamentos, que é a dívida bruta, né? Tanto de curto quanto de longo prazo. O passivo exigível ele aumentou bastante, o passivo não circulante aumentou bastante e também o passivo circulante aumentou bastante, né? Então você vê que do ponto de vista do ativo, houve um aumento das contas do imobilizado intangível, e do ponto de vista do passivo, houve um aumento aqui substancial do passivo circulante e do passivo não circulante. Se você pegar aqui o patrimônio líquido consolidado, ele vem aumentando pouco a pouco. Isso aqui provavelmente devido aos bons resultados que a empresa vem apresentando nos últimos trimestres, né? Você vê que um ponto interessante foi a partir de 2015 que houve a troca de gestão. Então você vê um momento de maior estabilidade aqui da empresa nesse período aqui, né, de 2015 até 2019 que começou os planos dela de expandir. Eu acompanho essa empresa há um tempo, eu sei que ela tinha muitas disponibilidades, né, muito caixa,
e muitas aplicações financeiras de curto prazo. Há um tempo atrás, um endividamento extremamente baixo. Era uma postura conservadora, considerando principalmente os prejuízos acumulados que estavam registrados no balanço patrimonial, né? Então, se você pegar aqui, isso aqui são gráficos estáticos, né, do último trimestre, né? A gente está analisando aqui até o quarto trimestre de 2019, que é o que a gente tem disponível. A gente vê aqui aquele aumento do imobilizado que a gente viu no gráfico passado. A gente vê aqui que 54% da empresa hoje consta de imobilizado, que eu acho um bom percentual, e um ativo circulante de 27%, que eu considero também um bom percentual. Claro que tudo depende do setor da empresa, né? Eu lembro que antigamente a proporção do passivo circulante ele era bem maior, né? Até do ponto de vista do que a gente estava falando, que ela tinha um caixa robusto e uma aplicações financeiras bastante robustas. Então essas contas eram bem maior em comparação às demais contas, mas nos últimos anos o que aconteceu foi um aumento expressivo do passivo não circulante e do passivo circulante, né? Aqui esses 31%, esses 35%, que do ponto de vista do ativo aumentou bastante aqui o imobilizado. Foi isso que aconteceu, né, no método das partidas dobradas, né? Então, eu lembro que também o patrimônio líquido dessa empresa, proporcionalmente, ele era bem maior, né? E em virtude desse maior endividamento da empresa para expandir sua capacidade operacional, hoje ela tem um patrimônio líquido representando 34% do passivo total. Não falando do passivo exigível, mas do passivo total do lado direito do balanço, né? Então, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você, nesse gráfico aqui, se você pegar aplicações financeiras aqui até quarto trimestre de 2018, ela tinha aplicações financeiras de curto prazo, porque esse aqui é do ativo circulante, viu? Não é da conta investimentos, não. Então, se você pegar aqui essas aplicações financeiras de curto prazo, elas diminuíram bastante aqui, né? Provavelmente elas foram convertidas, parte em caixa, né? Talvez parte em caixa, porque a partir do primeiro TRI de 2019 o caixa dela aumentou muito. Aí a gente não sabe se foi pela conversão ou se foi pela própria atividade, né, operacional. Por outro lado, você vê aqui que as contas a receber aqui, principalmente no terceiro trimestre, no quarto trimestre, ela teve um bom aumento aqui, né? Junto com caixa equivalente de caixa, né? O Buffett ele gosta dessa relação porque mostra um aumento no giro operacional da empresa, né? Tanto o caixa quanto as contas a receber aumentando, né? Você vê aqui que as principais contas do ativo circulante é justamente o caixa e as contas a receber, né? Eu gosto de colocar as aplicações financeiras junto, por exemplo, do índice de liquidez imediata, porque ele representa capacidade de fato que a empresa tem de pagamento de curto prazo, né? Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente. E aqui o que eu falei, né, até pela capacidade da empresa aqui, a principal conta do passivo circulante são empréstimos e financiamentos, né? É uma empresa com um passivo operacional baixo, né? Fornecedores 8%. Acho que muito em virtude do setor da empresa. E aqui é aquilo que eu falei, né? Aqui a partir do quarto trimestre, principalmente, de 2018, né? E aqui no exercício de 2019 inteiro, houve um aumento muito expressivo aqui do endividamento da empresa, né? Do empréstimos e financiamentos. E simplesmente com esse ímpeto que a empresa tinha para expandir suas capacidades de geração operacional, né? Via expansão dos seus campos e aquisição de novos campos. De todo modo, a gente tem que ver que o cenário no início do ano, antes do coronavírus, ele era bem propício para as empresas confiarem né? O país estava se recuperando e estava taxa de juros cada vez mais baixa, então tudo indicava que era um bom momento para expandir suas capacidades operacionais. O que aconteceu
depois, né, foi toda essa estagnação econômica, super oferta do petróleo no cenário mundial, né, o Brent caiu bastante, né, a empresa ela fez hedge, né, depois a gente vai ver isso, quando o barril estava a $65, né, isso é muito positivo, né, foi uma proteção que a empresa teve para preservar seu fluxo de caixa, né? Principalmente frente a toda essa vontade que ela tinha de expandir suas capacidades operacionais. Ou seja, por um lado ela aumentou a dívida bruta, por outro ela se protegeu parte do seu fluxo de caixa, garantindo um petróleo ali a $65. Foi bem pensado pela empresa, foi uma proteção muito boa que ela fez, porque depois o que a gente viu foi o petróleo caindo cada vez mais, né? Aqui, esse gráfico aqui mostra aquilo que eu estava falando para vocês. A empresa ela tinha uma boa proporção do patrimônio líquido em relação ao ativo total, né? E essa proporção foi caindo, né? Principalmente aqui até a gestão aqui da HRT, né? Chegando a 55%. Depois aumentou, né? E ficou bastante alta, até 65% aqui, até o quarto trimestre de 2018. Com o aumento da dívida bruta dela, essa proporção do patrimônio líquido em relação ao ativo total caiu bastante, né? Chegou a cair até 23%. Com os bons resultados da empresa, né, e eu acredito também com o pagamento da dívida, que a gente vai ver que o resultado financeiro no terceiro trimestre da empresa foi bastante alto, né, em termos de pagamento, em termos de despesas financeiras, melhor dizendo, foi bastante alto, né. Eu acho que isso deu para dar provavelmente decorreu em virtude já da amortização desses empréstimos, né. Então a gente vê aqui que nesse ano, apesar dessa relação do patrimônio líquido sobre o ativo total ter caído muito, nos últimos trimestres ela vinha se recuperando bem, né? Eu sou da linha mais tradicional da análise fundamentalista, né? Graham e Buffett, então eu gosto de uma empresa que tenha um patrimônio líquido expressivo em relação ao ativo total, né? Eu gosto de empresas que tenham pelo menos 50% de patrimônio líquido. Não que isso seja determinante, né? Nem que nesse caso aqui seja preocupante. A gente tem que analisar todo o contexto e entender que isso decorreu, na verdade, da vontade que a empresa tinha de expandir suas capacidades operacionais. Por isso teve um aumento da dívida bruta, né? Ao mesmo tempo que teve uma aquisição de despesas de capital, né? Eu vou tentar acelerar um pouco, né? Porque o vídeo aqui já está ficando longo, eu não falei quase nada. Se você pegar aqui a composição da dívida, você vê que aqui no quarto de 2018, quase 70% da dívida da empresa estava a curto prazo. Só que nesse momento era tranquilo, porque o endividamento da empresa era muito baixo e o caixa era muito alto. Então, mesmo que a dívida 70% estava no curto prazo, não era um cenário preocupante. O que aconteceu em 2019 foi o aumento do endividamento bruto, né? E o que eu considero nesse momento não muito bom é que quase metade da dívida dela está em curto prazo. Isso em um momento que o fluxo de caixa dela deve estar um pouco mais pressionado devido à queda no preço do barril de petróleo e todo esse cenário que a gente está vivendo de estagnação econômica, né? Então, vamos para o próximo gráfico. Então, aqui uns indicadores que eu coloquei, né? Muito baseado no Buffett, né? Você vê aqui no último trimestre, principalmente, a contas a receber, aquilo que eu estava falando, a contas a receber não disponível, esse azulzinho é o disponível e o verdinho é a contas a receber de curto prazo. Os dois estavam em um cenário de crescimento, né? Isso, na minha opinião, revela um aquecimento nas atividades operacionais da empresa. A empresa estava conseguindo girar bem sua capacidade operacional, né?
E aqui são indicadores um tanto quanto não muito bons, né? A empresa tinha bons índices de liquidez, né? Até a contração desse grande endividamento dela, né? Os índices de liquidez aqui estão muito baixos, muito baixos, né? Todos eles, né? No geral, o seca e o imediata, né? Claro, muito em virtude do aumento do endividamento da empresa, né? E, por exemplo, se você pegar o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez seca até, são índices de liquidez de curto prazo, né? Então isso revela, sim, que a empresa está com um passivo muito alto de curto prazo. Ela será necessária, muito provavelmente, a menos que tenha venda de imobilizado ou follow-on e tal, coisa que eu não acredito que vai ter, e provavelmente ela vai ser obrigada a girar dívida, né? Rolar dívida. Mas a gente está em um cenário bom para rolar dívida, porque os juros estão muito baixos, então eu não vejo tão preocupante assim. Então é uma coisa completamente contornável, né? Aqui a gente só está vendo uma análise estática, né, da empresa. O capital circulante líquido aqui, o CCL, ele também, em decorrência do endividamento da empresa, ele começou a ficar negativo a partir de 2019, né? O que também não é bom, né? Não é bom, né? Mas a análise desses dois, eles são muito sincronizados, né? Então, o que eu falei em relação a rolar dívida também é verdade para o capital circulante líquido. Eu não vou ficar pisando muito nessa tecla. Esse gráfico aqui é a dívida bruta versus a dívida líquida. De novo aqui, né, a partir de 2019, um aumento expressivo da dívida bruta, a dívida líquida era negativa, o que significa que o caixa ele era maior do que o endividamento da empresa a partir de 2019. Principalmente no último trimestre, essa relação ficou bastante prejudicada. Mas, enfim, isso aqui só está repisando e mostrando em diferentes cenários do que a gente já tinha falado, né? Aqui o disponível sobre a dívida bruta de curto prazo. Aqui eu só vou fazer uma adendo. Em vários gráficos no início aqui tem essas barronas, assim, essas coisas, porque isso aqui foi na antiga gestão, então a empresa mudou muito de lá pra cá, ela melhorou muito, a gestão tá muito diferente, ela tá muito melhor, né? Tinha uma gestão péssima, a empresa quase quebrou e tal, então é por isso que os gráficos ele fica bastante desproporcional aqui em relação ao início, né? São gráficos padronizados que eu uso para diversas empresas e não vale a pena alterar ele só em virtude de uma empresa. De qualquer forma, que revela que o que ela tem de caixa hoje disponível, e aí eu incluo as aplicações financeiras de curto prazo, é suficiente para pagar 48% da dívida bruta de curto prazo, o que é até razoável. Não é tão ruim, né? O que ela se somar, ou seja, é até razoável, não acho tão ruim assim não. Mas claro que se você pegar aqui, a capacidade era muito melhor, né? De 3,58 há um ano atrás, ou 6,25 vezes, né? 625% na verdade, né? Era muito melhor. Eu vou pular algum gráfico aqui, porque o vídeo está ficando muito longo. Aqui é um gráfico interessante que mostra a relação da dívida bruta, isso tanto de curto quanto de longo prazo, sobre todo o passivo exigível, né? Cerca de 61% hoje da empresa está dívida bruta, né? É de endividamento, né? Ou de conta financeira, passivo financeira, como a gente fala na contabilidade. 61% é endividamento da empresa em relação ao passivo exigível, né? Acho que isso é um pouco natural também em virtude da atividade da empresa, né? Claro que porque dependendo da atividade, se fosse uma empresa, sei lá, de vendas e tal, tipo uma Hering da vida e tal, é mais desejável ter endividamento passivo operacional do que passivo financeiro, né? Aqui, de novo, mostrando a mesma relação, né? A evolução da dívida bruta
ela era muito baixa até 2018 aqui em comparação ao patrimônio líquido consolidado, né? E a partir de 2019 essa relação aumentou bastante, né? Eu gosto de um PL mais robusto, né? Eu gosto de um PL pelo menos de 1:1 em relação ao passivo, né? Em relação ao passivo, né? Mas, enfim, às vezes a empresa tem que passar por esse tipo de momento para ter resultados melhores mais na frente. Então tudo tem que ser relativizado, né? E aqui uma coisa que eu queria também, que eu acho muito alto, uma provisões de provisões aqui tanto de curto quanto de longo prazo, ela representa 27%, quase 30% do passivo exigível. Eu acho isso bastante alto e eu fui pesquisar nas notas explicativas do porquê, né? E essas provisões elas decorreram principalmente, segundo as notas explicativas, de provisão para abandono de poços no campo Polvo, no campo Manati e no campo de Frade, né? E aqui, se vocês quiserem dar uma lida mais detalhada lá no explicativo, explica assim que consistiu nesses abandonos, né? Mas pelo que dá para perceber em relação ao abandono de despesas de capitais, né? Que foram feitas outrora, né? Que por algum motivo já não servem mais para a empresa. São as contas operacionais da empresa, elas são baixas, né, em relação ao ativo total ou fornecedores em relação ao passivo exigível, muito em virtude do setor da empresa, que a empresa trabalha. Isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. O Buffett, por exemplo, ele considera a principal conta no balanço a conta de lucros acumulados, né. Hoje, se for positivo, não pode ficar mais, essa conta não pode ser positiva mais de um exercício para o outro, né? Porque tem que ser convertida em outras contas do patrimônio líquido, tipo reserva de lucros. De todo modo, aqui eu queria mostrar para vocês, ela suporta um grande prejuízo acumulado, que é uma conta retificadora no patrimônio líquido, né? Muito grande, muito decorrente da gestão anterior da empresa. E apesar disso, nesse gráfico aqui dá para ver melhor essa conta aqui, ó, de lucros prejuízos acumulados, aqui, ó, caindo até 2015. A partir da troca de gestão da empresa, ela foi melhorando, né, lentamente e tal, e ela foi melhorando, né? Não tá bom ainda, mas pelo menos mostra uma retomada, né? Mostra que essa conta está conseguindo diminuir, né? E até ela zerar, eu acredito que a empresa não irá pagar dividendos. Por isso que ela não paga dividendos, né? Porque ela tem que zerar essa conta de prejuízos acumulados, né? Você vê que essa queda aqui do prejuízos acumulados impactou diretamente a conta do patrimônio líquido, né? Caiu forte aqui o patrimônio líquido, mas que nos últimos, se você pegar os últimos trimestres aqui, isso vem se recuperando. E aqui eu quero mostrar para vocês que o capital circulante próprio, que era positivo até 2019, passou a ser bastante negativo a partir de 2019, isso em virtude muito grande do ativo imobilizado. Poderia explicar mais, mas eu estou com medo do vídeo ficar muito longo, então já vamos para as contas de resultados da empresa. Aqui mostra uma grande evolução, principalmente em 2019 aqui, né, da receita operacionais da empresa, né. É uma empresa que estava se recuperando muito bem, conseguindo traduzir isso em termos de resultado, né. Aqui mostra também, né, um crescimento substancial, principalmente nas contas de resultados operacionais das empresas, né, o EBIT, né, o lucro bruto e tal, né. Aqui no terceiro TRI de 2019 você vê que houve uma queda muito em virtude do resultado financeiro da empresa,
né? Isso aqui jogou vários lucros para baixo, que a empresa pagou muito em termos de juros, né? Depois a gente vai ver um pouco mais isso, eu pesquisei nas notas explicativas o motivo disso também. Mas aqui eu quero mostrar as margens, como aquilo que eu disse aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, a gestão antiga da empresa distorce muito o gráfico aqui, tá vendo? Que não dá nem para ver as margens. Eu vou alterar o tipo do gráfico aqui, só para a gente ver as margens, porque eu acho importante a gente ter ideia do que aconteceu com as margens da empresa nesse período, né? Vou focar principalmente aqui na margem. Aqui, ó, vamos começar pela margem bruta, né? A margem bruta aqui foi da ordem de 32%, né? O Buffett, ele gosta de uma margem bruta de 40%, né? Ele acha um bom indicador, assim, né? Provavelmente o custo, né? O custo de produção do petróleo, talvez o preço do petróleo no último trimestre não tenha sido tão bom. Essa é uma das possíveis explicações. Aqui eu quero fazer uma adenda que a margem operacional a margem bruta sai de 30% para a margem operacional de 106%. Por que isso acontece? Porque a empresa teve uma receita operacional não recorrente, né, na conta outras receitas operacionais. Eu até pesquisei aqui, né, nas notas explicativas, e fala que foi ganho por compra vantajosa em relação ao campo frade. E ele registrou isso como receita, né, como receita operacional, mas ela não é recorrente. Então, para não distorcer tanto o resultado, eu calculei a margem operacional sem o valor dessas outras receitas operacionais, o que daria 13,75%, né? Você vê que distorceu bastante assim essa contabilização aí. A margem líquida, que deu 107%, margem líquida que deu 107%, sem essa compra vantajosa daria cerca de 20%, né? O Buffett, ele fala de 40, 30 e 20, né? 40 margem bruta, 40 margem bruta, 30 margem operacional e 20 margem líquida. Aí você me pergunta, né? Por que a margem operacional... Porque a margem operacional está menor que a margem líquida. Isso aqui é devido, eu até coloquei uma nota aqui, devido às receitas financeiras da empresa, né? Que o resultado financeiro, dá para ver aqui também nesse gráfico, foi positivo em relação ao último trimestre, né? Cara, já tá dando quase 30 minutos de vídeo. Aqui são os indicadores de desempenho operacional da empresa, né? O Buffett, ele gosta de um CMV, umas despesas gerais de vendas bem menor em relação ao CMV. Ele diz até 30% do lucro bruto, até 30% do lucro bruto pago em decorrência de despesas gerais e de vendas, né? Que a gente tem aqui no último... Não dá pra ver direito aqui, justamente porque isso aqui distorce bastante, né? Mas no último trimestre, 56% do lucro bruto, melhor dizendo, a proporção paga em despesas gerais de vendas equivaleu a 56% do lucro bruto. Aqui a evolução do EBIT, tem que considerar que nesse EBIT aqui, nesse lucro operacional do último trimestre, teve aquela contabilização de ganho não recorrente, né? Então aqui tem que olhar esses valores relativizando, né? Se a gente pegar em alguns sites aí, tipo, né, alguns sites por aí, se a gente vê apenas esse valor, a gente não tem ideia do que aconteceu por trás. Por isso é importante a gente sempre ver o histórico e ver também as notas explicativas da empresa, né, as formulários de referência, tudo isso. De todo modo, a evolução do resultado financeiro aqui, como eu tinha te falado, no terceiro TRI foi bastante negativo, né? Eu pesquisei, um dos motivos foi devido justamente à aquisição aqui, da Frade aqui, né?
tá aqui em negrito. Se vocês quiserem ver na nota explicativa, eu recomendo muito, que parte explica essa despesa financeira que tinha que ser amortizada até setembro de 2019, né? Acho que parte explica exatamente isso. Você vê que no último trimestre já o resultado financeiro foi positivo, né? Que é o ROI 31%, né? Que é muito alto, muito alto. Mas esse ROI aqui ele não é anualizado, ele é trimestral. É melhor desconsiderar isso aqui porque vai dar nó na cabeça de vocês. Eu fiz isso aqui mais pra mim, né? Depois nos resultados anualizados eu mostro pra vocês. Isso aqui é a conta que eu queria te mostrar. Queria mostrar pra vocês que se você pegar 2012 a 2015, muito grande a ascensão aqui de prejuízos acumulados. A empresa estava numa situação decadente mesmo, né? A partir de 2015 essa conta foi diminuindo, né? Não de forma igual, mas foi diminuindo, e isso demonstra como mudou a qualidade da administração da empresa, na minha opinião, né? Aqui eu tenho alguns indicadores de fluxo de caixa que eu vou pular, porque ele está ficando muito grande. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o gráfico de cotação da empresa. Aqui não é uma análise técnica, eu não estou utilizando um gráfico de candles, é só uma análise fundamentalista. Então, nesse gráfico aqui eu quero mostrar para vocês como esse gráfico de cotação diária aqui, principalmente aqui no início da gestão da empresa, como a cotação dela sofreu muito em virtude da deteriorização dos prejuízos acumulados que a empresa suportou nessa gestão da HRT, né? Isso aqui você pode ver aqui na conta do patrimônio líquido aqui também, que foi bastante prejudicado. Já estamos com 32 minutos de vídeo, 30 e poucos minutos. Eu vou tentar terminar no máximo 10 minutos, né? O que são os resultados anualizados? Mostra que o aumento da receita de vendas ano a ano, né, de forma anualizada. Ou seja, vê aqui que a empresa está conseguindo ter um CAGR, que eles falam, né? CAGR de receita bastante consistente, né? Aqui de forma anualizada de novo mostra o resultado financeiro, né? Isso aqui decorreu muito em virtude do aumento do endividamento da empresa, esse resultado financeiro negativo aqui de forma anualizada, né? Mas por outro lado, os resultados operacionais foram bastante positivos. As margens aqui eu vou alterar o gráfico de novo, porque essa parte aqui está sendo distorcida. Então deixa eu alterar tipo de gráfico. Aqui só para vocês terem uma ideia mesmo aqui da margem bruta, 39,73%, aqui de forma anualizada já se aproxima muito mais do que o Buffett gosta, 40%, né? Aqui a operacional, 56%, que é uma margem operacional muito alta, na verdade, e uma margem líquida de 38%, que também é uma margem muito boa. Aqui nesse gráfico, de novo, a gente já analisou esses gráficos lá nos trimestrais, eu não vou falar nada dele aqui não. O EBIT, né? É importante lembrar que o Buffett, por exemplo, ele considera o EBIT mais importante do que o EBITDA, né? E ainda no setor do petróleo a gente ainda está acostumado com o EBITDA e ainda o X no final, EBITDA, que significa para se considerar também os custos que a empresa tem em relação a, por exemplo, escavação de petróleo e tal, né, essas coisas. De todo modo, aqui a gente vê, pelo menos nos últimos 3 anos aqui, né, um crescimento aqui
do EBIT da empresa, né? Que eu acho que na verdade o limiar aqui é dessa gestão antiga para trás, né? Uma gestão de prejuízo e se converteu numa gestão de lucro. Que tudo vai depender do valor do barril do petróleo e todas essas coisas também, né? Que às vezes é maior do que a própria gestão da empresa, assim, mesmo que a gestão seja boa, tem coisa que foge um pouco do seu controle. Evolução do resultado financeiro. De novo aqui, resultado financeiro bem negativo devido ao aumento do endividamento da empresa para expandir sua capacidade operacional. ROI muito alto, 33%. Tem um ROI com E, o ROI com I e aí tem um ROI também. Enfim, se quem quiser se aprofundar depois, manda mensagem que eu explico. A evolução da alavancagem financeira mostra que, apesar do aumento de endividamento da empresa, isso tem se convertido em termos de resultados para a empresa, né? Você vê esse aumento muito, principalmente aqui 2018 para 2019, um índice de 1,5 para quase 3, né? Isso mostra que, apesar do aumento de endividamento, isso tem sim convertido em termos de resultado da empresa, né? Ajuste de avaliação patrimonial, não vou falar nada disso aqui não. Uma análise rápida aqui, né, dos indicadores da empresa. Já estamos com mais de 30 minutos, quase 40 minutos. O valor patrimonial da ação é R$3 o valor patrimonial da ação, né? O valor de mercado dela aqui está R$24. O lucro por ação anualizado está 4,44, que dá cerca de 18% em relação ao valor do mercado da data que esse vídeo está sendo gravado. Né? Da data que pode ser que essa ação venha subir, venha cair e tal, mas é importante dizer que isso é da data que esse vídeo foi gravado. Você vê aqui um P/EBIT, começar o P/L, né, anualizado, 5,56, é excelente esse indicador. P/EBIT 3,83 é um indicador excelente também, né, em relação ao preço que ela tem no mercado, em relação ao que ela está convertendo em termos de lucro líquido, em termos de resultados operacionais, né. O valor patrimonial da ação é R$13, o valor de mercado é R$24, né? Isso aqui é simplesmente o valor contábil da ação, é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações totais que essa empresa tem, né? Aqui o free float da ação tem um free float bom. Se você pegar aqui os holders das empresas, os principais holders, não tem concentração de gestão, né? Não existe concentração de gestão, isso é positivo. É uma empresa que está no novo mercado, é uma empresa que também possui liquidez. O EV/EBIT aqui, né, o anualizado, vamos pegar o anualizado, ele é muito bom também, né. O EBIT dele não dá para analisar, porque eu não tenho dados da depreciação e amortização do quarto de 2019, do quarto trimestre. Eu tenho que atualizar minha base de dados. Aqui é uma análise aqui, outro dia eu explico para vocês. Aqui eu gosto de ver que a empresa tem uma boa quantidade de ações de tesouraria. Se você pegar próprio aqui, né, 6,5% tá em tesouraria. Isso aqui pode ser convertido em caixa, se a empresa assim entender, claro. Então, se você pegar esse valor em tesouraria e somar mais as disponibilidades que ela tem em caixa, isso considerando também aplicações financeiras de curto prazo, e dividir esse resultado pela dívida bruta, significa que quase 42% da dívida bruta total da empresa pode ser paga com essa gestão de ativos líquidos que a empresa tem, né? Eu recomendo que todo mundo leia o item 7 das atividades da empresa, né, que lá vai explicar campo por campo da empresa, e o item 4 que diz respeito aos riscos da empresa, né. Ver aqui também o item 9 dos formulários de referência, que vai dizer as concessões dos ativos relevantes e a data de expirações dos direitos, ativos intangíveis que a empresa tem, né.
Enfim, eu fiz aqui um valuation pelo método de fluxo de caixa descontado. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, porque está muito longo, mas em outra oportunidade eu mostro para vocês como eu calculei esse valuation. Então, mas enfim, né, o que você conclui? Primeiro, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise contábil da empresa, é uma análise contábil com indicadores fundamentalistas, é uma análise fundamentalista em relação à empresa. É uma empresa que, se você pegar o cenário do petróleo agora, teve o acordo, né, de corte de 10 milhões de barril, que eu estava lendo que deve dar em torno de 10% da produção de oferta de petróleo mundial. Né? Até onde eu vi, o petróleo estava em torno de 31, 32 dólares, o Brent, né, no UK, né, valores do Brent em inglês. Eu já li que a empresa ela tem capacidade de manter seu fluxo de caixa com Brent acima de 30 e poucos dólares, e para não ter revisão nos seus processos, digamos assim, de expansão operacional, o Brent tem que estar mais de 43 dólares, alguma coisa nesse sentido. Eu já li que a empresa paralisou, ao contrário da Enat, a Prio paralisou os seus projetos de expansão, né, no Campo Povo e tal, e justamente por causa desse momento que a gente está vivendo, né. Então, assim, no curto prazo eu posso dizer que é um cenário bastante incerto. Então não pode dizer compra ou não compra se você está com perspectiva de curto prazo. Eu não posso dizer isso. Na verdade, nem vou dizer para você comprar ou não, isso aqui é simplesmente análise. Mas no longo prazo, eu acho que o que sobressai, né, dessa empresa é principalmente a gestão dela. É uma gestão que tem conseguido, de forma exitosa, a recuperar essa empresa que estava praticamente falida. A gestão tirou ela das cinzas e ela tinha um endividamento muito baixo até 2018, e no momento de tentar expandir suas atividades operacionais veio esse balde de água fria aí, né? Mas assim, considerando que a gestão da empresa é boa, né, tem um free float razoável, né, é do novo mercado e tal, eu acho que a empresa tem sim capacidade de passar por esse momento de turbulência, né, e no futuro, né, e aí eu não sei quanto tempo, reverter isso em termos de resultado para os acionistas, né. Então esse é meu parecer, não estou falando para você comprar ela de novo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise dos demonstrativos da empresa. Valeu galera, obrigado.